Olá, meu aluno. Olá, concursandos de todo o Brasil. Vamos aí no tema improbidade administrativa, a nossa segunda parte de improbidade administrativa. Vamos começar agora trabalhando o tópico da Lei 8.429/92, no que tange ao sujeito ativo para propositura de ação. Olha só, meu povo, tem que tomar cuidado para o sujeito ativo que é competente para propor a ação de improbidade administrativa. Isso aqui é chamado legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa, tá? Lembrando que a lei de improbidade administrativa não trata de crime para o agente público. A regra é que ela só trata de normas civis e administrativas. Então vamos lá, eu tenho uma diferença entre propor a ação e o direito de representação. Veja bem, o direito de representação está lá no artigo 5º da Constituição. Qualquer do povo tem o direito de representação, ou seja, qualquer um pode chegar e dizer que o cara está cometendo improbidade administrativa. É o seu direito de representar, o seu direito individual previsto no artigo 5º. Você pode chegar no Ministério Público e falar, olha, o promotor, o servidor público, o empregado público, o agente público está cometendo improbidade administrativa. Você pode chegar e fazer isso? Pode, porque esse é o seu direito de representação. Agora, para propor a ação, ou seja, quem tem legitimidade ativa para a propositura de ação, são só duas figuras. Primeiro, o Ministério Público, o MP. Segundo, a pessoa jurídica interessada. Aí você fala assim, Evandro, quem é a pessoa jurídica interessada? Meu povo, olha só, depende. Se você estiver na administração direta ou se você está na administração indireta. União, Estados, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Vamos supor que você é um agente público da União, você é um policial federal. Se você é um policial federal e comete ato de improbidade administrativa, duas pessoas têm legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa. Primeiro, que pode propor a ação de improbidade, o Ministério Público. Segundo, a pessoa jurídica interessada. Quem é a pessoa jurídica interessada? Se você é um agente que está num órgão da União, a pessoa jurídica interessada é a União, porque a União é uma pessoa jurídica de direito público. Então, o sujeito ativo para propor a ação de improbidade administrativa é ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, no caso do policial federal é a União. Já expliquei para vocês. Eles são, basicamente falando, os donos da ação. Cuidado! Qualquer do povo pode propor a ação? Não, não pode. Só a propor a ação de improbidade, só o Ministério Público é a pessoa jurídica. Qualquer do povo pode representar. Direito de representação é diferente da legitimidade ativa para a propositura de ação. Agora, Evandro, e se a pessoa jurídica interessada correr e propor ação de improbidade na frente do Ministério Público? O que acontece? Eternamente, se a pessoa jurídica interessada for o primeiro a propor a ação, o Ministério Público tem que andar junto. Não tem jeito. Porque ele é o custos legis, ou seja, o fiscal da lei. Então, vamos de novo. Se a pessoa jurídica interessada propor a ação, o Ministério Público tem que acompanhar essa ação de qualquer forma, senão dá nulidade do processo. Porque o Ministério Público é classificado como fiscal da lei. Ele tem que andar junto na ação de improbidade. Então, tranquilo, né? Esse tópico, sujeito ativo para propor ação. Você sabe que a legitimidade ativa para propositura de ação é diferente do direito de representação. O direito de representação está previsto no artigo 5º. A legitimidade para a propositura dessa ação está previsto na própria lei 8.429 de 92. Beleza. Vamos partir agora para o alcance da lei. Aonde tem o alcance dessa lei? Acompanha comigo aqui. O alcance dessa lei, ela se dá tanto na administração pública direta, quanto na administração pública indireta. Quem é a administração pública direta? Olha, a lei alcança, se você tiver a legitimidade passiva, se você tiver na União, nos estados, no DF e nos municípios, tanto faz nas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas aqui são as pessoas passíveis de sofrer a improbidade administrativa.
qualquer agente que trabalhe na União, nos estados, no DF, no município, na autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, pode cometer um ato de improbidade administrativa. O modo de execução, como é que você pode ser improbo? Como é que você pode ser desonesto? Tanto por ação quanto por omissão, tanto por forma dolosa como culposa, chamada culpa em sentido amplo. Ou seja, se você quiser fazer o resultado ou se você se omitir. Evandro, como é que pode uma omissão por negligência cometer improbidade? Vou te dar um exemplo fácil. Imagine que você é o cara responsável por vistorial que foi feito na licitação. Imagine que você trabalha num órgão público e que o órgão público a pessoa jurídica faça uma licitação para a construção de toldos, para tampar a viatura, para evitar que o tempo deteriore as viaturas. Imagine que no contrato administrativo, o particular se comprometeu a fazer um toldo colocando o material X, que era o material mais caro, fazendo uma especificação técnica. E que você, que é o servidor público competente para verificar no final da obra se aquilo foi feito, você fica completamente relaxado, você se omite, não vai nem lá conferir a obra, e você foi totalmente negligente, ou seja, você foi omisso da modalidade culposo, na modalidade negligência. Tranquilo, sem problema. Depois o Tribunal de Contas da União, que é um órgão ligado ao poder legislativo, que faz o controle externo da administração, vai lá e verifica a obra ou o serviço e vê que foi feito totalmente fora da especificação. E você era o agente competente para vistoriar aquilo e não fez a vistoria por omissão. Você agiu de forma negligente. Eu pergunto para você, quem vai responder por improbidade? Você que vai responder por improbidade administrativa, porque você já sabe que tanto por omissão, tanto na forma culposa, dolosa ou também por ação, você pode cometer ato de improbidade administrativa. Vamos agora entender o que é o sujeito passivo dessa ação. Quem é o sujeito passivo? Sujeito passivo, meu povo, é quem sofre a ação. Olha só. Abre aí, câmera, os dois aqui. Olha só. Eu vou trabalhar nesses tópicos, lógico, eu vou trabalhar isoladamente, eu só quero que você entenda. Sujeito passivo é quem sofre a ação de improbidade, é a vítima. Sujeito ativo é aquele que comete a ação. Tranquilo? Então vamos trabalhar aqui quem sofre a ação, sujeito passivo. Bem, você já viu que toda administração direta ou indireta, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. E também empresa que tiver incorporada ou concorra com mais de 50% da receita anual. Ou seja, mais de 50% da receita anual dessa empresa incorporada vem do dinheiro público. Amigo, vai ser sujeito passivo também de improbidade. Quem trabalha nessa empresa pode cometer o ato de improbidade. Nessa situação, recebe todas as penalidades. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, pode ter indisponibilidade dos bens, fica proibido de contratar, todos aqueles efeitos e penalidades que se sofre normalmente na ação de improbidade. Agora, pode ser sujeito passivo também entidade que receba ou concorra com menos de 50% da receita anual. Aqui, meu povo, o que quer dizer isso? Menos de 50% da receita anual dessa entidade ou empresa vem de dinheiro público, dos cofres públicos. Nessa situação, pode ser sujeito passivo de improbidade? Pode. E quem comete o ato de improbidade pode receber as penalidades? Calma, nem todas. Nessa situação, só se limita à sanção patrimonial. O que quer dizer? Cara, nessa situação você fica proibido de contratar e recebe a multa civil. Mas, por exemplo, não tem como você ser demitido, até porque nessa situação você não deve ter um cargo ou emprego público, você é particular em colaboração com o Estado, e você também não pode ter suspensão de seus direitos políticos. Isso não pode ter. Você fica resumido ao quê? A tomar sanção patrimonial. Lembra que se concorrer com menos de 50% da receita anual, você fica simplesmente com a sanção patrimonial. Tranquilo até aí? Tranquilo. Matamos aí, vamos para cá para trabalhar a situação do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? Ou seja, quem pode cometer a ação de improbidade administrativa? Quem comete essa ação, meu povo? Para cometer o ato de improbidade, coloquem na cabeça, essa lei foi feita para o agente público. Evandro, o particular pode cometer também? Pode.
Mas a regra é para o agente público. Agora, o particular só não pode cometer, olha aqui, isoladamente. Isoladamente, o particular não comete. Eu falo, me dá um exemplo como o particular pode cometer o ato sempre que estiver ligado a um servidor. Se o particular induzir, se o particular praticar junto ou se beneficiar de qualquer forma, ele comete improbidade. Sozinho, não. Exemplo. Eu usando o policial rodoviário federal de novo. Meu povo, vocês que são rodoviários federais, eu amo vocês de paixão. Para tanto, eu passei também na rodoviária federal, já passei na Polícia Federal, sempre nas vagas. Não fui porque eu sou agente penitenciário federal e eu gosto do meu trabalho. Eu gosto pra caramba de trabalhar como agente penitenciário federal. E também eu sou professor, nas horas de folgas, claro. Então, quando eu falo dos policiais rodoviários, eu falo com muito carinho, tá, meu povo? Muito carinho. Todos os exemplos que eu dou é porque é didático, é fácil, porque vocês estão na pista todos os dias. Se vocês estão na pista, todo mundo te vê. E quando te vê, vai lembrar de mim. Se lembrar de mim, vai acertar na prova. Então tá tudo certo. Tudo tem uma finalidade boa, correto? Então vamos lá. Você imagina que um policial rodoviário federal, que é um agente público, esteja trabalhando no posto. Você imagine que do outro lado você tenha, por exemplo, um particular que é dono de uma birosca qualquer, um barzinho. Imagine que esse policial rodoviário federal pegue dinheiro o dia inteiro na pista ali. Pegue R$1, R$2, R$3, R$4, hipoteticamente falando. Você imagine que ele fica com medo de uma corregedoria vir e ele entrega na mão do particular e diz assim, olha, particular, esse dinheiro foi acrescido ilicitamente ao meu patrimônio, você guarda aí para mim que eu vou te dar 30% de tudo que eu ganhar, porque eu estou com medo de tomar um bote da corregedoria. Tranquilo. O que vai acontecer? Você está sendo improbo, está ferindo o artigo 37, está ferindo o princípio da moralidade, entrou na lei 8.429 de 92, que é os atos de improbidade administrativa, está ficando com dinheiro para você, está cometendo na modalidade enriquecimento ilícito. Mas você está lá junto com você um particular o quê? Beneficiando. Ele não está te induzindo, ele não está praticando junto, mas ele está se beneficiando de qualquer forma. Então você já sabe. Isoladamente, o particular não pode cometer improbidade, mas ele comete se estiver junto com um agente público. Tranquilo? Bacana. Matamos aí sujeito ativo para propor ação, alcance da lei, sujeito passivo e sujeito ativo. Vamos lá, meu povo. Vamos dar a vedação da lei. É vedado, ou seja, vedação da lei. Vamos combinar o seguinte? Toda vez que você vê uma questão de improbidade administrativa e ela dizer que você vai ser beneficiado de alguma forma, você que cometeu improbidade, que ela vai te ajudar, está errada a questão. Por quê? Vedação. O que é que essa lei veda? Essa lei veda tudo que ajuda o cara que comete improbidade. Tudo. Ela veda tudo. Porque se ela veda transação, se ela veda acordo, se ela veda conciliação e juizado especial, ela veda tudo. Acabou. Ela não dá espaço para você. Ela não dá transação, ela não pode, por exemplo, jogar você para o juizado especial. Ela vai na justiça comum. Não há acordo, não tem como você fazer acordo com o MP. O Ministério Público, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar os outros caras que cometeram improbidade comigo, você alivia. Não tem como te aliviar. Não tem conciliação, você não tem como se conciliar. E não existe juizado especial. Se não tem transação, tem juizado especial, né, meu povo? Agora, não existe também fora especial, tá? Não tem isso. Sabe aquelas pessoas que têm geralmente foro especial? Deputado, senador, aquelas pessoas que têm um foro um pouco privilegiado, que podem responder em algum tribunal? Isso não existe na lei de improbidade. A lei de improbidade ela é tão legal que ela junta as pessoas que se consideram em patamares superiores. Acabou isso. Ela iguala todo mundo. Você que é um agente público administrativo, que tem um servidor público, que é classificado como servidor, empregado público, inclusive os contratados temporários, excepcionais, para exercer tempo determinado na administração, todo mundo vai responder e também os agentes políticos. Lógico que a gente vai ver lá na frente a diferença de improbidade para crimes de responsabilidade. Quem responde aqui, quem responde lá, mas você já sabe que não existe foro especial. Todo mundo se iguala, amigo, todos mortais nessa lei. Cometeu improbidade administrativa, ela veda tudo, veda transação, acordo, conciliação, juizado especial, e você já sabe que não tem foro especial. Bem tranquilo, né? Vamos trabalhar agora a situação da prescrição. A prescrição, ela está prevista no artigo 23 da Lei 8.429 de 92. Artigo 23 da Lei 8.429 de 92. Trabalha a situação da prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é a perda do poder de punir da administração.
Depois de um certo tempo, a administração perde o poder de punir você. Tranquilo? Como é que funciona? No caso de mandato, cargo em comissão. Evandro, o que é cargo em comissão? Cargo em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Coloca o cara que eu quero, tira a hora que eu quero. E função de confiança? Opa, o que é função de confiança? Função de confiança são aquelas funções exercidas obrigatoriamente por servidor que tem um cargo efetivo, ou seja, passou em concurso público. Se você passou no concurso público, foi nomeado, empossado dentro do exercício, está trabalhando, você pode exercer uma função de chefia, mesmo quando você está em estágio probatório. Então você já sabe, em caso de mandato, em caso de cargo em comissão, em caso de função, a administração tem até 5 anos para punir você. Mas isso aí tem um ponto inicial, né? Até 5 anos contado de qual ponto? Contado a partir do momento que encerra isso aqui. Ou seja, quando o cara sai do mandato, o cara sai do cargo em comissão ou da função de confiança. Aí você tem 2 lapsos. Você tem um lapso que ele comete o fato e você tem um lapso que começa a contar a prescrição. Olha, o cara pode cometer um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito em 2000. Mas se ele está no mandato e ele sai do mandato dele em 2004, esses 5 anos da prescrição aqui começa a contar a partir de 2004. Então, teoricamente, a administração tem até 2009 para punir você. Tranquilo? Bem tranquilo. Lembrando, caso de mandato, cargo em comissão, função de confiança, tem até 5 anos do momento que encerra esses dados aqui. Tranquilo? Cargo efetivo e emprego público. Evandro, por que cargo efetivo? Cargo efetivo porque você fez concurso público, aquele que você é nomeado, empossado em exercício, passa pelo probatório e fica estável no serviço público. Aonde se dá, no caso da União, um cargo efetivo? Se dá na União, numa autarquia federal ou numa fundação pública federal. Emprego público, numa sociedade de economia mista e numa empresa pública. Aqui são classificados como estatutários, aqui são classificados como seletistas. Ah, Evandro, mesmo sendo seletista, você pode cometer improbidade? Lógico, você é seletista. Está numa sociedade de economia mista e empresa pública. Vamos dar exemplo de sociedade de economia mista? Banco do Brasil e Petrobras, empresa pública. Caixa Econômica Federal é uma empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Se você estiver trabalhando lá, você pode cometer improbidade sim. Porque não basta você estar regido pela CLT, ainda assim você tem que respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para tanto, você tem que fazer concurso público. Tranquilo? Então, olha, qual é o prazo prescricional? Mesmo o prazo das faltas disciplinares passíveis, com demissão a bem do serviço público. O que é demissão a bem do serviço público? É aquela que nunca mais você volta a trabalhar na administração pública direta ou indireta. Evandro, pode existir essa demissão? Pode. Dá um exemplo. O próprio ato de improbidade administrativa importa demissão no que tange a 8.112,90, lá no artigo 132, a bem do serviço público. Se você for demitido nessa modalidade de improbidade, você nunca mais volta para o governo federal. Tranquilo? Tranquilo. Então demos aí. Mas aqui, Evandro, não falou o prazo. Se falou passível de demissão a bem do serviço público, qual é o tempo? Ó, na 8.112, o prazo prescricional é de 5 anos também. Mas a lei não fala, tá? A lei 8.429, ela faz referência a essa demissão. A demissão lá no artigo 132 tem o prazo prescricional. A demissão a bem de serviço público está prevista no artigo 132. E a prescrição da 8.112,90 para esse tipo de demissão se dá na base de 5 anos. Então você tem que linkar uma lei à outra. Por isso que eu disse que a 8.429 tem que ser estudada muito junto com a 8.112,90. Tá aí os 2 prazos. Correto? A aplicação da lei independe. Meu povo, isso aqui é questão certa em concurso público. Independe de quê? Independe primeiro da ocorrência de dano e também independe da aprovação da conta pelos conselhos ou tribunais. Eu vou dar como exemplo o TCU, porque a SESP-UNB só cobra isso. Olha, esse tipo de questão aqui não cai perguntando objetivamente isso não. Sempre cai naquela modalidade assim. É correto afirmar, analisando a situação hipotética. Ele dá um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui da aplicação da lei independe da ocorrência de dano? Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine aquele exemplo que eu dei para você, que eu vou relembrar aqui. Você é secretário de obra, correto? Você está com a máquina da prefeitura sob a sua responsabilidade. Às 5 da tarde, acabou o tempo de trabalho. O que você faz? Você pega aquela máquina e joga lá para a fazenda do seu amigo.
Caralho, você jogou pra fazenda do seu amigo, o seu amigo fez as rodovias dele, tudo, as estradas lá de terra, de chão batido, ele arrumou todinha com a máquina da prefeitura. Só que o cara é gente boa. A máquina da prefeitura tava com o tanque pela metade. O cara foi lá e encheu o tanque da máquina da prefeitura, lavou a máquina que estava toda suja, lubrificou, fez manutenção, melhorou a máquina está mais linda do que nunca. E ele entrega para o outro dia para fazer o trabalho normal da prefeitura. Eu pergunto, houve ocorrência de dano patrimonial para a administração? Não, pelo contrário, a administração, se você for pensar, até se beneficiou. Mas houve sim, amigo, um dano muito mais pesado, um dano muito maior. Houve o dano ao princípio da moralidade, que é o que a gente trabalha, ao princípio da moralidade. Então, amigo, mesmo que não haja ocorrência de dano patrimonial, ainda assim tem que se aplicar a lei de improbidade administrativa. Cuidado nos exemplos. A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas. Exemplo, sempre cai nas questões a aprovação de conta pelo TCU. Diz o seguinte, que o agente X, com a aprovação do Tribunal de Contas da União, liberou a verba Y. Nessa situação, o agente X não pode responder na lei de improbidade, porque o próprio Tribunal de Contas autorizou. Não interessa, amigo. Se você fizer coisa errada, o tribunal se omitir ou ele verificar errado, ainda assim você responde por improbidade. Você ainda vai levar para a lama o cara que é o agente público de dentro do Tribunal de Contas da União que verificou errado, porque ele também vai responder por improbidade. Ó, a lei de improbidade abarca todo mundo. Ela pega todo mundo a lei de improbidade. Então não tem essa coisa não. Teve dano patrimonial? Improbidade. Não teve? Improbidade também. Teve aprovação de contas pelo Conselho ou Tribunal, no nosso caso o TCU? Teve. Ainda assim você responde por improbidade. Ela é bizarra essa lei, correto? O agente público responde de qualquer forma por essa lei se ele cometer um ato de enriquecimento ilícito, se ele cometer prejuízo erário ou atos que atentem contra os princípios da administração. Agora, pessoal, eu vou fazer um link bem legal para vocês aqui, ó. Coisa que as pessoas confundem bastante. Improbidade administrativa e crime de responsabilidade. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Não pode haver aqui uma regra, não pode haver o bis in idem. O que é isso? Você não pode punir o cara duas vezes pela mesma coisa. Quando eu falo crime de responsabilidade, essa palavra aqui, crime, está impropriamente dito, porque quando você fala crime na técnica, você diz o seguinte, o que é o crime? Crime, amigo, é quando você comete algum ato que é tido no Código Penal ou em leis especiais, que é uma infração penal, que é classificada no bojo do Código Penal ou leis esparsas, mas que trate efetivamente de penas, de combinação de penas. Aqui, nesse caso, você não está cometendo um crime. O crime de responsabilidade, ele não tem aqui natureza criminal, não. Ele tem natureza civil e também natureza administrativa. Só que eu vou tratar ele também com natureza constitucional, porque ele está previsto na Constituição Federal também. Então, crime de responsabilidade, você vai dizer que ele está impropriamente dito. Não era para estar crime de responsabilidade aqui, correto? Beleza. Quem comete improbidade e quem comete crime de responsabilidade? A grande pergunta que se faz é, os agentes políticos podem cometer atos de improbidade administrativa ou só comete crime de responsabilidade? Meu povo, o agente político comete improbidade administrativa também. Só que ele não pode estar aqui e aqui. Bem, eu vou sintetizar para você. Exemplo. O presidente da República, ele é classificado como agente público, não é? Sim, ele é um agente público. Só que ele é um agente político. E quando você procura lá no artigo 85.5 da Constituição Federal de 88, você vai estar lá que o presidente da República comete os crimes de responsabilidade e em especial quando? Aí tem os 5 lá. Quando ele ferir a probidade na administração pública. Meu povo, se você feriu a probidade, você feriu um dever que, na verdade, você quebrou o princípio da moralidade. Você está sendo improbo. Se você está sendo improbo, naturalmente, o cara deveria ir para a Lei 8.429 de 92. Porque quem manda isso é o artigo 37, parágrafo 4º. Que diz que os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, indisponibilidade de bens na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Isso que eu estou acabando de dizer para você são os atos de improbidade. Olha só, o presidente da República comete um ato de
ele fere a probidade, ele cometeu um ato de improbidade, feriu a moralidade, naturalmente ele deveria cair aonde? Na 8.429 de 92, porque o artigo 37, que é um princípio constitucional também, manda todo agente público responder por quê? Por ato de improbidade. Só que aqui no caso é mais específico. Então você vai dizer o seguinte, o agente político responde por improbidade? Sim, responde. Todos? Não. Se o cara tiver previsto dentro dos crimes de responsabilidade, ele vai responder por crime de responsabilidade. Você vai dizer assim, vou dar um exemplo para você. O presidente da República, ele é agente público? Sim. Ele deveria responder por improbidade? Sim. Mas por que ele não responde por improbidade? Porque a própria Constituição manda ele responder por crime de responsabilidade. Então ele não pode responder duas vezes, porque não pode haver bis in idem, você não pode punir o cara duas vezes pelo mesmo fato. E tanto a improbidade administrativa quanto os crimes de improbidade, de responsabilidade tratam de quebra de probidade. Ou seja, tratam do mesmo assunto nesse ponto. Então, ou bem se responde aqui, ou bem se responde lá. Mas cai na prova se é correto afirmar que, na regra, os agentes políticos respondem por improbidade. Está certo, porque agente político é agente público e o artigo 37, parágrafo 4, manda responder. Mas se o cara tiver previsto especificamente nos crimes de responsabilidade, aí ele não responde aqui, responde aqui. Tranquilo? Beleza. Lembrando que os crimes de responsabilidade não é crime, não trata de natureza criminal, trata de natureza administrativa, civil e constitucional. Lembrando também que só trabalha nos crimes de responsabilidade, só responde aqui se for agente político, tá? Então a regra se dá de duas formas. Duas formas. Primeiro, é agente político, responde por crime para responder por crime de responsabilidade, tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ser agente político. E segundo, tem que estar previsto na própria lei de crime de responsabilidade para responder por aqui. Tranquilo? Evandro, e se for agente político e não tiver previsto aqui? Aí responde aqui em cima. Beleza? Tranquilo, meu povo. Então você já sabe que na lei de improbidade administrativa o agente político responde também. Olha só. Terminamos a lei de improbidade. Você pode ver que a lei é extensa. Evandro, eu preciso ler a lei de improbidade administrativa? Precisa, meu filho. Lógico que precisa. A lei é desse tamanhozinho. Faça-me um favor, vai ler a lei, né? Não vai assistir toda a minha aula, que foi uma aula bacana. Tem muita coisa que você vai complementar no material, que eu escrevi à parte. Tem que complementar. Mas você tem que ler a lei 8.429 de 92 também. Muita atenção, concatena as ideias no artigo 9º, 10º e 11º, sabendo que são rols exemplificativos. São exemplos e que o juiz, no caso concreto, pode criar outros, porque, na verdade, dá uma amplitude que fere o princípio da moralidade do artigo 37. Olha só, foi uma aula bem gostosa, uma aula bem ampla. Trabalhamos aí, na verdade, em 2 blocos, a improbidade administrativa. Isso foi legal, porque a gente vai servir para toda a prova que a gente fizer, tanto para a União, para o Estado, para o Distrito Federal, para os municípios. Vai servir se você for fazer prova para uma autarquia, para uma fundação, para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista. Essa questão, esse tema é muito amplo e cai muito em provas do SESP-UNB, FCC, ESAF, Sesgran-Rio, FUNRIO, FUNIVERSA, enfim, várias bancas examinadoras do Brasil. Olha, um abraço, fica com Deus e eu espero você. Espero realmente você em próximas aulas, em próximos encontros, em matérias isoladas minhas, em correções de exercício. Eu espero que você tenha em mim um amigo, porque eu, no direito administrativo, sou apenas uma parte do que você precisa para alcançar o seu serviço público. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.